Glória a Deus, amém. Saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Tome o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele merece. Glória a Deus. Aleluia. Misericórdia. Minhas pernas estão igual o paralítico lá no tanque de Betesda. Tá cambaleando depois que Jesus mandou ele andar. Mas nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Quero saudar os irmãos também que estão pelo YouTube. Acredito que o evangelista André e sua família. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amados, mais uma vez eu sou grato muito a Deus por essa misericórdia do Senhor que nos proporciona de estar na presença dEle. E de mais ainda, cumprindo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Cumprindo aquilo que Ele determinou, o propósito na nossa vida, que é servir a Ele. O homem foi criado para servir a Deus. E se você está aqui, você está no princípio da criação do Senhor e obedecendo a Ele, amém? Antes da gente ler o texto dessa noite, aleluias, eu quero agradecer ao pastor Bira por mais essa responsabilidade de estar aqui. Eu sempre digo assim, rapaz, meu negócio é ensinar, né? Eu gosto de estar na escola bíblica, eu gosto de pegar, destrinchar. Na hora da pregação a gente fica meio nervoso, parece como se fosse a primeira vez. Mas em nome de Jesus, a palavra que Deus colocou no meu coração, você vai sair daqui entendendo ela. Diga assim: eu vou sair cheio da palavra de Deus. Aplauda Jesus em nome dele. Glória a Jesus, aleluia. Eu quero que você olhe agora para o irmão que está do seu lado, né? Aquela frasezinha básica. Olha assim para ele, o irmão que está mais cheiroso. Aí, se não estiver cheiroso, diga: irmão, bota um perfuminho aí. O irmão que está cheiroso aí, olha assim, diga para ele assim, olha: seja, fale mais alto, seja profeta na hora da crise. Aleluias. Essa frase vai impactar você nessa noite. Você vai sair daqui profetizando nos quatro cantos dessa terra, em nome de Jesus. Sem muitas delongas, eu quero que vocês, por gentileza, abram as vossas Bíblias. E também Gladson vai colocar aqui na tela para vocês acompanharem. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, eu quero ler 2 versículos do capítulo 6, e depois nós vamos para o capítulo 7, no verso 1 até o verso 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 24 e 25, primeiro, e depois a gente vai para o capítulo 7, mas a princípio vai ser esse. Gladys, você pode colocar a versão ACF, que vai ser a mais próxima aqui do meu texto. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Eita, aleluia. Povo bom de Bíblia assim. Também está na tela, né? Verso 24. E sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, ou Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombo por 5 peças de prata. Agora no capítulo 7, do verso 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão se encostava, respondeu ao homem de Deus: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia-se fazer isso? E ele disse: eis que
verá com os teus olhos, porém daí não comerás. Amém? Aplauda bem forte, mas bem forte, a palavra de Deus. Glória a Deus. Depois a gente vai continuar o texto para entender o motivo dessa profecia que Eliseu predisse aqui, mas antes disso eu quero voltar aqui no capítulo 6 que nós lemos. A Bíblia vai dizer que na época dos reis de Israel, haviam vários reis depois de Salomão e Roboão, quando aconteceu as tribos, aí uns reis ficavam em Israel, outros reis ficavam em Judá. Mas nessa época, na época do profeta Eliseu, a Bíblia diz que a nação de Israel, ela estava completamente corrompida. Estava uma nação apóstata da fé em Deus. Ou seja, os reis se esqueceram de tudo o que estava escrito na lei de Moisés. Pois a lei de Moisés havia dito que não se deveria construir altares e templos a outros deuses. E assim os reis, não tomando conhecimento da lei do Senhor, fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E não foi diferente na época aqui dos reis de Israel, na época de Eliseu. Quando Israel estava em apostasia, Deus trouxe sobre Israel uma grande fome, e mais precisamente sobre Samaria, porque Samaria foi a região que mais se apostatou na fé. Quando nós olhamos na história, basicamente ali bem rapidinho, o rei Roboão e o rei Jeroboão. Roboão foi o filho de Salomão, que Salomão foi filho de Davi. Roboão e Jeroboão dividiram o povo de Deus. Existiam 12 tribos, e ficaram 2 tribos com o rei Roboão, lá em Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos ficaram com o rei Jeroboão, que foi um rei que a princípio Deus havia elegido para que ele pudesse ficar à frente do povo, mas o seu coração se desviou da presença de Deus. E a Bíblia, ela é repleta de passagens bíblicas, na verdade, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é sempre contando história daqueles que se aproximaram de Deus e ficaram salvos, permaneceram na fé até o fim, mas também daqueles que se aproximaram de Deus, tomaram conhecimento de Deus e se desviaram. E por se desviar, Deus trouxe castigo para essas nações e também para o povo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, ele age de forma condicional. Nós sabemos que o amor de Deus, ele é incondicional, ou seja, não existe condições alguma para que Deus possa estabelecer o seu amor, mas para servir a Deus existem condições. E as condições de servir a Deus é ter um coração quebrantado, é ter um coração arrependido, e é ter um coração hoje aos pés do Senhor Jesus. Na época dos reis, está ali, Samaria agora foi cercada pelo rei Ben-Hadad, que foi um rei da Síria. Passaram vários reis da Síria também. E quando cercou aquela nação que Deus havia abandonado temporariamente, houve grande fome sobre Israel. E o povo não conseguia mais comercializar, o povo não conseguia fazer mais nada, porque eles estavam sendo escravos também da Síria. E também havia mesmo a fome, ou seja, Deus, no tempo de Elias, por 3 anos e meio não choveu na terra, também houve uma grande fome. E isso acontece em toda a trajetória da Bíblia. Mas eu quero falar aqui especificamente da palavra de Eliseu. Tendo essa fome acontecendo ali sobre a época que Eliseu estava exercendo o seu ofício de profeta, Deus falou com Eliseu. A Bíblia não diz como foi essa conversa, o que Deus falou para ele, mas nós sabemos que quando ele diz assim diz o Senhor, foi porque Deus deu a palavra para ele. E quando ele olha aquele povo passando por grande miséria, por grande fome, o texto aqui no capítulo 6 vai dizer que o rei está passando, e vem uma mulher dizendo assim, eu quero ler esse texto com você, que é algo parecido com o que aconteceu na época de Salomão. Versículo 26, quero que você acompanhe aí na tela comigo. Na grande fome, olha o que estava acontecendo. Sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou e disse, acode-me, ó rei meu senhor. E ele disse, se o Senhor não te acode, ou seja, se o Senhor não te ajuda,
de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? E disse mais o rei: mas que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e cozemos. Mas disse-lhe eu ainda outro dia: dá cá agora o teu filho, para que comamos. E ela escondeu o seu filho. 30. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes. Esse rasgar as vestes, irmãos, era como uma forma de indignação, de insatisfação, de pesar, de tristeza. Ele rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia um cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: assim me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Ou seja, o rei estava entendendo que a fome que Deus havia mandado sobre a apostasia do povo era por causa do profeta. Misericórdia. O profeta não tinha nada a ver. O povo se distanciou do Senhor e Deus trouxe aquele castigo provisoriamente. E aí agora no versículo 1, que nós acabamos de ler, Eliseu diz: assim diz o Senhor. Quero ler com você mais uma vez, verso 1, 7, verso 1. Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo de prata, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Sabe o que ele estava querendo dizer, irmão? O preço das comidas, de coisas, como estava tudo escasso, que não tinha, subiram demais, e ninguém podia comprar comida porque não tinha dinheiro também. E ele está dizendo assim: aí, amanhã tudo voltará ao normal. Pela palavra que o Senhor me disse, amanhã será melhor que hoje, e tudo voltará ao normal. Aleluia! Dê um glória a Deus bem forte. Eliseu vê que o povo está agora indignado. Não, peraí. Deus fala com ele e diz agora: diga agora que amanhã haverá abundância. Amanhã haverá abundância. E sabe qual é o maior desafio? Como foi a frase que eu pedi para vocês falarem para o outro? Seja profeta na hora da crise. Eliseu, para profetizar onde tudo está acontecendo bem, é fácil, né, irmão? Você olha para o irmão, está passando bem, o cara está trabalhando, não falta nada em casa, come lasanha todo domingo, está bem demais, misericórdia, galeto, nem, olha, o irmão Cláudio perde os pedidos. Ô glória, amém, glória a Deus, eu recebo. Está tudo bem, e aí você olha para a pessoa e diz assim: irmão, vai dar tudo certo. Tá, já está dando certo. Então, essa profetada de dizer que está dando certo para alguém que já está dando certo, é fácil falar, irmão. Agora você olhar para uma pessoa numa situação de miséria, olhar para uma situação de fome, e ser boca de Deus, tem que ter responsabilidade no que fala. E Deus, para confirmar o ofício do profeta Eliseu, diga que amanhã em Samaria haverá comida na porta. A porta de Samaria, a comida vai ser assim, ó, de graça praticamente. Por quê? Porque vai ser por um ciclo aqui. Ele está dizendo: amanhã, este tempo, uma medida de farinha será por um ciclo. Ou seja, era uma pequena barrinha de prata. Ele está dizendo: tudo voltará ao normal. Só que ainda assim, irmão, veja que interessante. O povo já está na ruim, está na miséria, mas aí se levanta um cidadão aqui, capitão, que se encostava no rei. Aqui o versículo 2 que nós lemos. E ele faz o quê? Duvidou da palavra do profeta. Vai dizer aqui a palavra do Senhor, vamos ler lá. Porém o capitão, em cuja mão se encostava no rei, respondeu ao homem de Deus. Eliseu havia profetizado a abundância, e ele agora indaga Eliseu e pergunta: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, irmão, misericórdia. Se eu já vi um nível de incredulidade, esse cara aqui foi. Ele conseguiu imaginar uma possibilidade de Deus abrir janelas no céu para mandar. Ele está dizendo assim: ainda que Deus fizesse isso, será que isso aconteceria? A falta de fé daquele homem fez com que o milagre de Deus não acontecesse na vida dele.
Olha o que disse o profeta para ele. Ele pergunta, indaga o profeta diz: eis que você verá com os teus olhos, porém daí não comerá. Ou seja, de todo o alimento, de toda a abundância que vai ter, pela sua incredulidade você não vai viver esse milagre. E o que me chama a atenção nisso aqui, sabe o que é? É que Deus tem falado para você tantas coisas, tantas promessas, e você vive igual o Gideão, querendo sinal. Deus, confirma aí, olha, molha aqui, seca ali, faça aqui, encha de água, deixe secado. E a gente fica procurando sinal, mas Deus já falou. Irmão, isso aqui é para a gente tomar cuidado, porque a incredulidade, ela invalida a nossa fé. Porque a fé é o oposto da incredulidade. Por quê? Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dizer o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas tem certeza que essas coisas vão chegar. É como se você, tá vendo esse papel aqui? É físico, todo mundo tá vendo aqui, né? Em nome de Jesus, né? Quem não estiver vendo, o pastor vai orar e vamos curar esse olho aí, essa visão aí, viu? Tira as escamas. Mas a fé é como se não existisse esse papel, vamos pensar assim, e eu crer de tão grande forma que ele está aqui na minha mão. Exemplo de fé na Bíblia: Abraão sobe para o monte para sacrificar o seu filho Isaque. Leva lenha, leva fogo, leva cutelo para sacrificar a ovelhinha, né? Cordeiro. E ele prepara todo o altar sem cogitar, sem duvidar. Não havia cordeiro nenhum, não havia ninguém ali. Mas Deus pedia para ele sacrificar o seu próprio filho. O filho indaga a ele: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, cutela, a faquinha também está aqui, mas cadê o cordeiro? E no último segundo, a fé de Abraão não foi abalada, e ele disse: Deus proverá, meu filho, para si o cordeiro. A fé que não invalida é a fé até nos últimos 45, no acréscimo do segundo tempo, que você vê que parece que não tem mais possibilidades, e você ainda consegue de fé que o Senhor pede para mim e você. Só que esse capitão duvidou. E aí o desenrolar da história acontece o seguinte. Vamos ler lá, versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entraremos na cidade, há fome na cidade, então morreremos. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco ao arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao amanhecer, ao crepúsculo, para ir ao arraial dos Círios. Chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ninguém ali. Segura aí. Aqueles leprosos, eles estavam naquele ditado que nós popularmente conhecemos aqui, né? Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho pega também. Ele está dizendo assim: ó, não tem possibilidade nenhuma. Se a gente ficar aqui, tem fome na cidade, então vamos morrer de fome. Se a gente for entrar na cidade, também está. Então Samaria está desolada, não tem alimento, não tem nada. O que a gente vai fazer? Vamos até os nossos adversários. E agora veja a coragem desses homens, que a gente vai tirar um ensinamento grandioso disso aqui. Eles foram ao arraial dos Círios, que eram os seus adversários. Eles sabiam a possibilidade daqueles homens, quando vissem que eram israelitas, iriam matar eles, como eles disseram: nós vamos até lá, mas se eles nos deixarem viver, amém, nós vamos ficar vivos. Mas se não, a gente já sabe, estamos prontos para morrer também. O negócio está ruim aqui. Só que quando chegou lá, olha que interessante, irmão. Deus havia respondido a profecia do profeta Eliseu, e confirmando, Deus precisava fazer algo para que o povo
começasse a ter abundância dos alimentos e tudo que precisava, de vestes, de ouro, de tudo. E olha o que aconteceu, eles se levantaram, versículo 5, quando chegaram lá no arraial, a última parte, eis que não havia ninguém. Por que não havia ninguém? Versículo 6, quero que toda a igreja leia aqui agora, em nome de Jesus. Vamos lá, 1, está aí na tela? 2, 3. Aleluias, aplauda Jesus bem forte. E agora você vai entender. Aqueles leprosos foram ao encontro dos seus adversários, mas o Senhor dos exércitos já estava à frente deles, dissipou todos os adversários deles, e eles fizeram, o Senhor fez com que eles ouvissem um barulho de carro, de um grande exército, e começaram a correr, pensando, olha, Israel está vindo aí. Irmão, não tinha ninguém. Meu Deus, não tinha ninguém. Eles ouviram um barulho. Misericórdia, Jesus, eu estou todo arrepiado, valei-me. Eles ouviram um barulho de grandes exércitos, e quando chegaram lá, correram. E então quando os leprosos chegaram lá, no arraial, não havia ninguém. Sabe o que Deus está falando comigo e com você nessa passagem aqui? Pode ir, vai para a batalha, pode ir, vai guerrear contra o seu adversário. O inimigo pode se levantar, o diabo vai se levantar, mas sabe quem está na sua frente? É Jesus de Nazaré, o Senhor dos senhores. Ele batalhará por você, Ele reinará sobre a sua vida, e Ele te livrará das mãos de Satanás. Oh, aleluias. Eles não acreditavam. Meu Deus. Quando chegaram lá, versículo 7, se levantaram e fugiram no amanhecer. Os sírios deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Deus levantou um exército espiritual para combater os sírios, sem possibilidade nenhuma de Israel levantar algum rei ou exército para ir ao encontro. Sabe por quê? Porque nós vemos aqui, ainda que não estivesse, ou melhor, já estivesse escrito, mas talvez não estivesse registrado, Salmos 91, verso 11. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar e te livrarem de todo mal. Você não tropeçará em pedra alguma. Antes, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca do profeta, Deus mandou um grande exército. Os sírios correram, deixaram tudo, tenda, cavalo, tudo, deixaram tudo. Verso 8, chegando pois esses leprosos, à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram. Olha, os caras com fome, meu irmão. Pense na fome dos leprosos. Não, irmão, você imagina, tá doente, a pele doente. Eles estavam leprosos, estavam doentes, já ficavam distantes da cidade, porque não podia ficar na mesma cidade. Com fome, a Bíblia não diz quanto tempo. Primeira coisa que eles viram, meu irmão, é comer. Oxê, vamos lá, tem um pãozinho aqui, aí. Comeram, beberam, tomaram prata, ouro, vestes, e foram, e os esconderam. E então perceberam que não tinha ninguém. Aí fizeram o quê? Foram até outra tenda, versículo 8 ainda, viu? Dali também tomaram alguma coisa, e também esconderam. Olha agora, gente, isso aqui é tremendo. Olha a perspectiva dos leprosos. Olha o que eles pensaram e fizeram. Verso 9, então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal virá sobre nós. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Sabe o que significa isso?
Deus abençoou de tão grande forma, eles comeram tanto que se saciaram e disseram assim: não posso receber minha bênção sozinha, eu quero compartilhar. Quem está aqui para receber a bênção? Levanta a mão bem alto e diga assim: meu irmão, você vai receber a bênção duplicada, quadruplicada, porque o Senhor fará sobre a sua vida. Eu não posso receber sozinho, eu quero compartilhar com vocês. Os leprosos pensaram: rapaz, eu já comi. Sabe quando você... Madeleine gosta de fazer isso com a irmã. Cadê o missionário aqui? E eles também com a gente. Prepara um bolinho, já estamos saciados. Daqui a pouco manda um bolinho para a irmã, a vizinha. Eu disse: pai, tá vendo aí? Que benção. Daqui a pouco do lado de cá ele: irmão, tá indo outra coisa. E a gente fica lá no escambo, trocando comida. Brincadeira, mas voltando para o texto. Eles não se contentaram em receber todos aqueles despojos sozinhos. E eles sabiam que toda Samaria também estava passando fome. Irmão, quando Deus abençoa a nossa vida, o Espírito Santo coloca um desejo no nosso coração de querer abençoar as pessoas também. Você não consegue ser bênção sozinho, você quer abençoar a vida de alguém também. Quando você entende que o Senhor te abençoa, você não se contenta em querer ficar sozinho com a bênção. Eu preciso repartir com alguém, eu preciso abençoar alguém. Foi isso que eles fizeram. Olha que ensinamento tremendo. Aí eles foram lá e foram. Quando anunciaram o rei, versículo 10. E vieram, pois, bradaram aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados e tendas como estavam dantes. Chamaram os porteiros e estes anunciaram dentro da casa do rei. O rei se levantou de noite e disse, verso 12, viu? Os seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos o quê? Esfaimados, né? Ou seja, estamos desolados, estamos sem condições alguma. Aí ele estava dizendo assim: estamos, pelo que eles saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: quando eles saírem da cidade, ou seja, quando o povo de Deus saírem da cidade, então nós tomaremos vivos e entraremos na cidade. Ou seja, o rei estava também desconfiado. Eles não estavam acreditando. Era igual o crente Tomé, né? Só acredita se for ver, né? Pera aí, só acredito vendo. Olha aqui, a chaga. Jesus foi lá e mostrou as chagas para ele. Só assim ele creu. E aí, quando chega aqui, mas foi de outra parte também. A gente olha que uma sabedoria da parte do rei. Porque o rei poderia pensar: não, mas se esses leprosos estiverem mentindo? Então foi sábio. Aí ele foi lá e enviou cavalos. Não vou ler aqui agora essa parte. Foram lá, enviou cavalos. E eles foram lá. E quando chegaram lá, viram que realmente não havia ninguém, porque os sírios haviam deixado tudo: comida, tenda, roupa, tudo lá. Cavalo, estava tudo lá. E então eles conseguiram perceber que a palavra daqueles leprosos estavam sendo verdadeiras. Agora veja só, aqui no versículo 16. Depois disso, então saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Houve ou não o cumprimento da palavra do Senhor? Houve. Jeremias, no capítulo 1, versículo 11, vai dizer o seguinte: Jeremias, o que você vê? Eu vejo, Senhor, uma vara de amendoeira. E o Senhor diz a Jeremias: pois, viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Deus tinha que validar a palavra do profeta Eliseu. Por quê? Porque Eliseu representava também Deus na época do seu exército, do seu chamado. E quando a gente começa a perceber isso aqui, irmãos, Deus confirma. Deixa eu só segurar aqui. Deus confirma a palavra. E agora precisava acontecer o que? A segunda parte, né? Não teve o capitão lá que duvidou? Acompanhe comigo aqui agora. Aí continuando no versículo 16, eles entraram, saquearam a cidade. Deixa eu pegar aqui. E havia o que? Uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor.
E pusera o rei à porta o capitão. Repare, o rei botou o capitão na porta, em que a mão se encostava. E o povo fez o quê? Atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus. E falou quando o rei descer a ele. Porque assim sucedeu, quando o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, a este tempo, haverá 2 medidas. Não foram 3, não foram 4, foram 2, para provar que foi o Senhor que tinha dito. 2 medidas de cevada por 1 ciclo, e 1 medida de farinha por 1 ciclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondera, duvidando: ainda é possível? Eis que ainda, se o Senhor fizesse janelas do céu, poderia fazer isso conforme a palavra? E o homem de Deus dissera: eis que verá com os seus olhos, porém daí não comerás. E aconteceu o que? Versículo 20. E sucedeu que, porque o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Triste fim do capitão, infelizmente. Mas a palavra do Senhor se cumpriu. O profeta Eliseu profetizou e aconteceu. E hoje, estudando na escola bíblica, nós estávamos falando a respeito de uma frase, que agora eu não me lembro diretamente qual foi o autor, mas ele diz assim, no sentido do falso profeta. Ele fala assim: o maior adversário do falso profeta é o tempo. Por quê? Porque quando ele profetiza algo que não veio da parte de Deus, o tempo vai revelar que aquilo foi uma mentira. Mas do lado oposto, o tempo é o amigo, é o braço direito do profeta de Deus. Porque quando ele profetizar em nome do Senhor, o tempo confirmará que ele falou pela boca de Deus. E quando nós olhamos na palavra do Senhor, a atitude, o que Eliseu fez, o que Deus colocou no coração dele para ele poder fazer, trazendo agora, aplicando nas nossas vidas atuais. Eu queria ir para outro texto, mas eu não sei se vai dar tempo. É que ele, no meio da crise, no meio da adversidade, no meio da dificuldade, ele estava profetizando abundância. E nós, como igreja do Senhor, devemos nos levantar para proclamar a abundância na nossa casa. Nós devemos proclamar a prosperidade financeira, material, espiritual, em todas as áreas na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado, no nosso Brasil. É necessário a igreja se levantar para não ser um profeta que quer somente destruir a igreja de Deus. E eu, irmão, falo isso sempre. Nos últimos tempos a gente tem que se levantar para sermos boca de Deus, para trazermos, sabe o quê? Uma palavra de restauração sobre a igreja. Porque se Jesus vai arrebatar o seu povo, se ele vai levar esse povo para o céu, ele não vai levar a igreja de qualquer forma. Ele vai levar uma igreja sarada, uma igreja revivada, uma igreja transformada, uma igreja que o céu desce e ela sobe também. Aleluias. Eu acho que vai dar tempo, mas vamos lá. Saindo agora um pouco da história de Eliseu e entrando um pouco nesse princípio aqui. Eu anotei um monte de coisa, eu não falei nada, misericórdia. Mas vamos lá, abra agora a sua Bíblia em Apocalipse. Não saindo do contexto, o contexto é o mesmo. Nós só vamos pular a história e vamos entrar agora para os nossos dias atuais. Aleluias. Apocalipse, capítulo 3. Eu quero ler a partir do verso 14. Glória a Deus. Jesus. Quantos acharam? Apocalipse capítulo 3, versículo 14. A Bíblia vai dizer assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui é Jesus falando, viu a igreja de Laodiceia. Eu sei as tuas obras, sei que nem és frio e nem quente. Tomaras
tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E agora ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aplauda Jesus por essa mensagem, por essa palavra. E agora, irmãos, eu quero tirar aqui um ensinamento, trazendo para os nossos dias atuais. No propósito da vida ali, voltando para o Eliseu profetizou abundância de alimentos, abundância de tudo onde havia miséria. E nos dias atuais, muitos pregadores, muitas pessoas gostam de pegar esse texto para começar a falar da igreja do Senhor. Muitas das vezes se colocando em um pedestal de santidade, apertando a gravata até o pescoço sem respirar, e começa a usar desse texto para apontar o pecado de pessoas que estão na igreja, porque possivelmente ele descobriu ou sabe, e quando está no altar ele começa a falar isso. E a gente sabe que infelizmente é a realidade de muitos falarem assim. É bem verdade que tem muitas pessoas que precisam viver a mudança que Cristo proporciona para cada um de nós. Mas quem faz o convencimento da vida do crente é o Espírito Santo. Diga, é o Espírito Santo. E quando as pessoas pegam, os pregadores atuais dizem que a igreja atual é a igreja de Laodiceia, porque não é uma igreja quente, não é uma igreja fria, mas é uma igreja morna, e Deus está insatisfeito com esse povo, e tal, e começa a falar tantas coisas a respeito. Mas amados, eu quero dizer uma coisa para você, tendo uma visão diferente desse texto, da forma que olhar agora com os olhos de Cristo, você já imaginou? Eu vou tentar imaginar aqui algo que possivelmente poderia acontecer. Ainda bem que não aconteceu, porque senão o diácono Marcos ia ser outro. Vocês imaginem, nós somos ou não somos a noiva de Cristo? Amém? Aí agora eu vou fazer uma reflexão. Você imagina que quando eu e Evelyn estávamos noivos, alguém chegasse para mim e começasse a falar: ah, porque é isso, porque aquilo, e falar do caráter da pessoa, de tudo, eu iria gostar? Iria? Ninguém iria gostar. Aí agora você entenda, se nós somos a noiva de Cristo, quem são as pessoas por aí para dizer que a igreja está apóstata e não existe mais homens e mulheres de Deus? Quem é por aí que pode dizer que não existe pessoas que ainda sejam usadas pelo Espírito Santo aqui na terra? A noiva é de Cristo, a noiva é do Cordeiro. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Se tem alguém que tem que apontar o que você precisa mudar e falar na sua cara o que precisa mudar, essa pessoa é Jesus. E nós poderemos falar isso por meio da palavra quando nós pregamos. Amém? Mas eu não tenho poder nenhum de mudar ninguém. A palavra está sendo pregada, eu sou confrontado quando estou ouvindo pessoas pregarem aqui, porque eu preciso de mudança também. Cada um aqui precisa de mudança em alguma área. E se essa pessoa que tem que falar para mim e para você o que nós precisamos mudar, essa pessoa é Jesus. Por quê? Sabe por quê? Porque muitos por aí apontam os seus defeitos, apontam os meus defeitos, mas dão uma solução. Porque, irmão, pregar da vida dos outros é fácil. Olha, a gente falar da vida do povo aí, abrir a boca, só 4 palavrinhas, é fácil falar mal de alguém, não é isso? Mas a Bíblia diz
que Jesus fala para a igreja de Laodiceia. Realmente, você acha que tem riqueza, você acha que tem dinheiro, você acha que tem isso. Ele aponta todos os defeitos daquela igreja, mas automaticamente ele está dizendo assim: ei, eu tenho uma solução para você. Se você precisa mudar, Jesus está dizendo: eu tenho uma palavra e o que você precisa para mudar. Se os teus olhos espirituais estão fechados, Ele tem colírio santo para você. Se você está com nudez espiritual, Ele tem vestes brancas para você. Se você está precisando de riquezas espirituais, ser rico espiritual, Ele tem ouro provado no fogo para você. Aleluias. E Jesus é quem te confronta. Não pense não, irmão, que a gente vai estar aqui em cima do altar falando da vida de ninguém, não. Para quê? Olha, eu já tenho tanto, eu falo igual o pastor, eu já tenho tanto defeito. Para que eu vou falar dos outros? Se eu já tenho o meu. Eu vou acrescentar mais um, né? Porque falar dos outros é errado, meu irmão. Misericórdia. Então, Jesus está dizendo. Agora eu quero trazer um parêntese aqui. Tem muitas pessoas, eu conheço, já vivi, já andei com muitas pessoas que mudavam de igreja porque não gostavam da palavra de repreensão que ouviam. Irmão. Olha, não gostei dessa pregação não. Essa igreja aí só vem falando disso. Eu vou procurar outra que massageie meu ego. E eu quero dizer para você, igreja, se a palavra que sai do altar te confronta, essa é a igreja que você tem que ficar. Porque o amor te repreende, o amor te confronta. Quem é seu amigo de verdade fala na sua cara: você está errado. Quem não é seu amigo, bate no seu ombro aqui, olha, parabéns, é isso mesmo, continue firme, é isso aí. Se você está com uma briguinha no casamento, a pessoa está lá, casou no civil, casou em tudo, uma briguinha, quero separar o amigo, separe mesmo, está certo não. Misericórdia. Deus não quer a separação do seu casamento não. Deus quer a restauração do seu casamento. Aí as pessoas procuram promover o divórcio, procuram promover tantas coisas e não procuram promover o milagre de Deus. Por quê? Porque falar mal é fácil, irmão. Mas para você profetizar a verdade, a restauração, é isso que a igreja de Deus precisa fazer. Então Jesus olha, e nesse texto eu comecei a compreender. Eu falei: meu Deus, eu tenho tanto, Senhor, que melhorar. Mas cada vez que alguém prega aqui uma palavra, e Deus sabe, eu no meu íntimo, do que eu preciso melhorar, muito ainda, irmão. Irmão Marcos, aqui tem defeito mesmo, você vai me ver errando, mas eu vou também me arrepender de tudo. É assim, a gente tem que procurar mesmo se converter todo dia. Olha, a pessoa que diz assim: eu já sou convertido, irmão, tá aqui o carimbo, olha, sua passagem para o céu, pode ir. Quem disser que é convertido 100%, que não precisa mudar mais nada, já pode ir para o céu. Seu lugar não é aqui não. Por quê? Porque Jesus veio para os pecadores, amém? E Ele veio para converter a minha e a sua vida em nome de Jesus. E nesses últimos tempos, para finalizar, o pastor pode vir já aqui. O que a gente tem que entender é o seguinte, irmãos: viva como se hoje fosse o seu último dia. Normalmente a gente sempre faz batismo nas águas aqui em festividades, né? Aniversário da igreja agora, tenha lá, pessoas querem se batizar, vai lá, dá o nome e se batizam. Mas irmão, quem garante que eu e você vai estar aqui no aniversário da igreja? E se Jesus voltar antes? Você vai querer esperar um evento para poder se batizar? Não perca a oportunidade de descer as águas. Porque quando você que não se batizou ainda descer as águas, é a confirmação que você quer servir o Senhor dos exércitos. E não fique, irmão, cocheando entre dois pensamentos, não. Entregue sua vida para Jesus logo, sirva a Ele logo e diga assim: Jesus, me ajuda. Eu sou falho, eu sou pecador, mas eu quero mudar em nome de Jesus. Amém? Pegue essa palavra, pegue tudo isso que eu falei aqui nessa noite. Seja um profeta na hora da crise. Onde você vê dificuldade, profetiza a bênção. Gente, Senhor, mas está faltando emprego. Em nome de Jesus, meu irmão, você vai ficar empregado. Mas o salário está pouco, tão apertado. Vai ganhar 2 em nome de Jesus. Mas não é na questão financeira não, é na questão espiritual. Eu preciso de um avivamento. Ore ao Senhor, busque a Ele, porque Ele é uma fonte inesgotável. Se você buscar, e buscar, e buscar, e eu buscar, e buscar, e buscar, nós iremos encontrar. Para finalizar, eu quero repetir só isso aqui com você. Jesus está dizendo para mim e para você, eu quero que você fique de pé agora, em nome de Jesus.
Jesus está dizendo para mim e para você: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Olha as condições: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei no meu trono, com meu Pai no seu trono. Amados, a caminhada cristã é um desafio. Ele está dizendo: ao que vencer, ao que permanecer na fé. E hoje, em nome de Jesus, diga assim: eu, Senhor, recebo uma restauração na minha vida espiritual, na minha vida financeira, na minha vida material, e eu vou sentir o desejo de buscar mais e mais da presença do Senhor. Aplauda Ele agora bem forte, em nome do Senhor Jesus. E eu agradeço, pastor Bira, por mais essa oportunidade. Vamos louvar e adorar ao Senhor.